Olá, boa noite, bem-vindos para mais uma edição, mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador e de volta ao nosso estúdio aqui na Nova TV. Que bom poder contar com a sua companhia na noite dessa segunda-feira. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Como está a campanha salarial desse primeiro semestre? A gente traz atualização para vocês e tem bastante novidade para contar. O Sindicato da Alimentação lança a campanha Juntos contra o Assédio Moral e Sexual. O respeito é a base para um ambiente seguro e acolhedor. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Vamos começar aqui mais uma semana. Que Deus possa nos abençoar, dar força para resistir todos os obstáculos que vamos enfrentar. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar a edição de hoje falando sobre uma campanha que o Sindicato da Alimentação de Catanduva lança hoje, aqui no programa A Voz do Trabalhador. É a campanha Juntos contra o Assédio Moral e Sexual. O respeito é a base para um ambiente seguro e acolhedor. O objetivo é conscientizar sobre o problema, educar sobre suas diferentes formas e promover um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso. Através dessa campanha, o sindicato busca disseminar informações sobre o que constitui assédio, ou seja, o que é assédio moral e sexual, e promover os seus tipos e impactos, orientar sobre como evitar situações de assédio e promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Informar sobre canais de denúncias disponíveis para casos de assédio e como proceder, oferecer suporte às vítimas e garantir que elas sejam ouvidas e acolhidas. Marcelo, de onde surgiu a ideia dessa campanha? Lívia, surgiu essa ideia devido a algumas denúncias que chegou até o sindicato. Então, nós conversamos até com algumas empresas referente a esse assunto, mas entendemos em nossa diretoria que ainda há uma necessidade de explicar para os trabalhadores e trabalhadoras, fazer uma campanha com bastante, colocamos vídeo, vamos colocar algo que os trabalhadores possam entender que às vezes você, um líder, que também é um trabalhador, um supervisor, que é um trabalhador, está exercendo uma situação de assédio. Então, por isso que nós vamos trazer esse assunto, explicando os tipos, a forma, como que isso pode afetar a vida dos trabalhadores. E não somente isso, além da sua vida, vai a saúde, a produção também acaba diminuindo por causa do tipo de assédio. Então, muitas vezes a conduta do próprio trabalhador, da própria trabalhadora está trazendo assédio e alguns casos sem eles perceber. A gente vai até soltar alguns vídeos agora para vocês entenderem um pouco mais o que é o assédio. Pode soltar, Flávio. Configura o assédio moral é uma atuação contínua, repetitiva do gestor, do colega de trabalho, porque ele pode ser tanto ascendente, de baixo para cima, quanto descendente, de cima para baixo, pode ser também colateral, de um colega contra o outro, mas precisa ser uma atuação repetitiva, uma atuação que denigre, que prejudica a autoestima do trabalhador, que humilha, que deprecia seu trabalho, que torna aquele ambiente de trabalho para ele um inferno. E isso termina repercutindo na saúde mental dele, na saúde física dele, a produtividade dele cai, ele passa a se isolar e esses são sinais que qualquer pessoa precisa prestar atenção. E aí como denunciar? Né? Se você faz parte de um órgão público, sobretudo se for o Poder Judiciário, você deve procurar as comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio. Se você é um empregado do setor privado, você pode procurar a Delegacia Regional do Trabalho, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho e
Se o assédio puder ser resolvido dentro do âmbito interno da sua empresa, você pode procurar a chefia imediatamente superior à pessoa, né, que teria praticado o assédio. Toda empresa terá que ter uma atenção especial em relação a seus empregados, com relação aos fatores que geram abalos psicossociais, a exemplo do assédio moral, do assédio sexual, da discriminação e outros fatores que podem turbar o ambiente de trabalho em cada empresa. E assédio moral não é somente, por exemplo, um gestor xingar um funcionário, simplesmente humilhar o empregado. Não. Excesso de jornada é uma espécie de assédio que pode levar a uma indenização, um rigor excessivo, ameaças de dispensas, aquelas famosas frases de se não está satisfeito, peça demissão, a fila lá fora está dobrando a esquina querendo a sua vaga. Então todo esse tipo de conduta, esse tipo de tratamento desrespeitoso hoje, dentro das relações de trabalho, faz a pessoa ficar ali numa berlinda o tempo todo. Você imagina você sair de casa sabendo que você está sendo vigiado, que você está sendo analisado o tempo todo e que a sua fonte de renda para você sustentar a sua família está sempre sendo colocado dentro de uma caixa que, se você não conseguir se amoldar ali dentro, você vai perder essa sua fonte de renda. Então isso aí gera uma ansiedade, gera um transtorno, gera um abalo muito grande nas pessoas. E é isso que infelizmente está acontecendo. Marcelo, quais ações o sindicato pretende realizar junto aos trabalhadores e às empresas? Primeiramente, Lívia, nós vamos, que é a nossa prerrogativa de cuidar da saúde, da vida, da segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Então nós vamos levar ao conhecimento da diretoria caso esteja tendo este assédio dentro da empresa. Por isso que é importante que os trabalhadores e trabalhadoras façam essa denúncia. Ela pode ser anônima ao sindicato, para que a gente podemos pegar essas informações, a conduta que está acontecendo e conversar com a empresa. Tá? Então, é o primeiro passo que nós fazemos o quê? Entre nós, entre o sindicato e a empresa, resolver todas essas questões de assédio, que seja moral, que seja sexual, ou para poder resolver a situação. Caso a empresa não tome nenhuma iniciativa, nenhuma providência, aí sim nós vamos levar esse caso ao Ministério Público do Trabalho para tomar as devidas providências. Como já tem caso aqui na nossa região, que já foi levado ao Ministério Público porque a empresa, nós levamos a situação, não se resolveu, a situação está grave, nós elevou a situação para o Ministério Público do Trabalho. Porque o assédio moral não é simplesmente um gesto de xingar o trabalhador, simplesmente humilhar o trabalhador, também o excesso de jornada é uma espécie de assédio que pode levar a indenização, o excesso também de vigilância. Então tem várias situações que nós, no decorrer da nossa campanha, nós vamos estar explicando aos trabalhadores para ter essa ciência dessa situação. Nós não queremos aqui levar todas as coisas do Ministério Público do Trabalho. Nós só iremos levar se as empresas não ter consciência e fazer as correções devidas, Lívia, porque não dá para os trabalhadores trabalhar em tom de ameaça, como muitos diz, se não está contente, pede as contas. Isso é assédio, e assédio é crime. Às vezes até controlar a quantidade de idas ao banheiro, né, Marcelo? Exatamente, ficar vigiando o trabalhador, que hoje a maioria das empresas tem câmera. Então, a câmera só serve para vigiar, não serve para outra coisa. Para o caso de assédio, não serve. Pessoas que estão acontecendo. Então, isso são reclamações constantes que está acontecendo em denúncia, que a empresa usa a câmera para ver se você está trabalhando no tempo que você sai, mas não usa a mesma câmera para inibir ou para punir as pessoas, os agressores, vamos dizer, do assédio moral ou tanto sexual. Tá? Então, por isso que nós vamos ter que trabalhar nessa situação, porque também é assédio livre, dizer, você não está contente, tem um monte de gente lá fora que quer entrar. Isso é assédio. Isso é crime também. Muitos dizem, a fila tá grande, tá virando na esquina lá, tem um monte de currículo. Então isso é assédio também, é uma ameaça ao trabalhador. E nós não podemos aqui aceitar nenhum tipo desse assédio, nenhum tipo de ameaça para os trabalhadores. Bom, pessoal, e aí é o seguinte, o governo federal tem um canal para denúncias que se chama Fala BR. Essa plataforma, que é acessível por meio do endereço falabr.cgu.gov.br, pode ser usada no caso de denúncias a serem encaminhadas aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal
bem como aos órgãos do Executivo estadual e municipal que adotam o Fala BR como ferramenta de ouvidoria. E também pode ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho, que é www.prt15.mpt.mp.br/serviços/denúncias. É importante que o denunciante tente obter comprovação do assédio contra si, mensagens, vídeos, gravações, pois as provas trazidas vão contribuir e facilitar a apuração da conduta irregular, trazendo materialidade e autoria à denúncia. Caso o assédio ocorra na presença de outras pessoas, também é importante registrar datas e testemunhas do assédio, para que estas, porventura, sejam ouvidas no âmbito da apuração. Combater o assédio é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, porque é uma prática que pode ter impactos negativos na produtividade, no clima organizacional e na imagem da instituição. Promover um ambiente de trabalho livre de assédio contribui para a qualidade de vida e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores. E sempre procurar o sindicato, né, Marcelo? Exatamente, que o sindicato é o canal, é o diálogo próximo, que o sindicato faz assembleia na porta da empresa, o sindicato tem o seu contato, tem o WhatsApp, tem e-mail, então tem N formas de você até chegar a essa informação que seja anônima, dependendo do que você entender, tá? E é o importante, Lívia, quantos dizeres nós sabemos que os trabalhadores vêm dizer que a ansiedade está abalando o emocional deles, as pessoas não estão tendo mais relacionamento com a família, tá? E às vezes os trabalhadores dizem assim, será que eu tenho que ir trabalhar mesmo? Então, porque está saturado de uma situação de assédio que está acontecendo. Porque, como você já disse, um ambiente de trabalho saudável, ele aumenta a produtividade dos trabalhadores, reduz o absenteísmo, as faltas, além de evitar sérios risco de acidente, sérios acidentes, pode ser acidente gravíssimo, porque a pessoa assediada, a pessoa ela perde a concentração. Então isso é um ponto principal, que a empresa ela está perdendo a sua produtividade, que o que ela gera lucro é com isso, como o trabalhador produzindo. Se a pessoa está assediada, a pessoa não está produzindo, então vai estar dando perca aí para a empresa também. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato, que hoje acaba de lançar aqui no programa Voz do Trabalhador a campanha Juntos contra o Assédio Moral e Sexual. O respeito é a base para um ambiente seguro e acolhedor. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre campanha salarial. A gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde e participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e para aquele momento que os trabalhadores esperam com ansiedade. Vamos falar sobre campanha salarial. Iniciando com o tema de convenções coletivas, né? A gente vai falar sobre o que é negociado a nível de estado, tá? E aí então vamos passar aí setor por setor, saber como é que estão as articulações para que os trabalhadores entendam como é que estão essas negociações. Marcelo, bebidas.
A gente vai para a terceira rodada, é isso? Exatamente, Lívia. A terceira rodada vai acontecer no dia 8, em São Paulo, às 10 horas. Acreditamos que poderemos avançar nessa negociação, que podemos fechar aí pelo menos a primeira convenção coletiva de trabalho. É porque a gente já está no mês de julho, né? Como a gente até falou no último programa, nenhuma convenção foi fechada ainda, né? Nenhuma convenção fechada. Carnes, como é que tá a situação? Essa semana, Lívia, não avançamos sobre o setor de carne, que como nós estamos dando prioridade às coisas que estão acontecendo, que nós vamos estar explicando agora, então toda a nossa concentração está voltada a outros setores que vamos estar comentando aqui sobre o tribunal. Tá, mas aí carnes pode ter algum desdobramento nessa semana, porque tem negociação de frio, né, Marcelo? Exatamente, que frio é ligado à carne, que às vezes as pessoas não sabem o que é carne e o que é frio. Que os frios são os frigoríficos, carne são os embutidos, então são derivados da carne, vamos falar, são parentes, são primos, os primos ricos, podemos dizer assim. E frio acontece a terceira rodada também essa semana. Exatamente, será na sexta-feira, dia 11, às 10 horas também, em São Paulo, na FIT-ASP. Temos também negociação de ração essa semana. Exatamente, Ração marcou uma reunião para o dia 7, às 10 horas. Então é online, porque o negociador está na Itália. Então vai ser híbrida também, que o pessoal vai estar na federação. Mas já quero aqui adiantar que o patronal nos informou que vai nos atender pelo respeito, mas não vai mudar nada do que já tem colocado na mesa, porque até então já foi fechado em uma federação, e porque ele até explicou como é que tem duas empresas, uma em Guarulhos e outra em Campinas, que foi um exemplo que deu. A mesma empresa, uma tem um aumento de 6% e a outra tem a mais ou a menos, não tem jeito. Então por isso que ele já deixou bem claro que não vai mudar essa situação, porque até então ele tem uma negociação não somente estadual, mas também nacional, como ração animal. Então é mais para finalizar a negociação, Marcelo? Exatamente, para dizer realmente para todos nós a realidade que está acontecendo, que não vai mudar. Usina de açúcar segue naquele parâmetro, né, Marcelo? Praticamente todos os acordos locais já estão fechados no estado. Exatamente. Mas vai tentar a convenção depois que fechar todas as convenções, é isso? Exatamente, inclusive tenho 3 usinas, se não falha a memória, em Araraquara, que nessa semana vai estar fazendo a votação para aprovação do acordo. Aí depois disso nós já temos a oportunidade de fazer aí, chamar a única para fazer uma convenção coletiva de trabalho. Tá. Marcelo, aí a gente entra em 2 setores importantes que estão aí meio travados, né? Que é doces e suco. O que tem de novidade nesses 2 setores ou não tem novidade? Lívia, na semana passada ocorreu audiência no tribunal, tá? Foi a terceira tentativa de conciliação no tribunal com o setor de doce. Não houve conciliação na terceira rodada e assim vai ser julgado provavelmente a greve, e qualquer momento aqui nós podemos anunciar aí a decisão do tribunal, que foi para dissídio coletivo de trabalho. Agora eu quero chamar a atenção dos trabalhadores, agora é dissídio coletivo de trabalho, porque quem vai dizer os valores percentual não é o sindicato patronal, nem o sindicato dos trabalhadores, mas sim o juiz. O tribunal, o conjunto ali de desembargadores vai dizer o que vai ser regido nessa convenção coletiva de trabalho. Então, será dissídio coletivo somente nesse caso, é porque o terceiro que vai julgar, que é o tribunal. Então, não tem mais negociação, não tem mais conciliação, já foi para dissídio, mas aí os acordos locais prevalecem. Exatamente, os acordos fechados, porque o acordo coletivo se sobrepõe à convenção coletiva de trabalho. Como já fechamos vários acordos, que é acordo local, a convenção ela vai porque é estadual e tem várias empresas pequenas, ou abrir outra empresa já tem que estar dentro do padrão que é a convenção coletiva de trabalho. Tá, certo então.
Suco, Marcelo, também foi para tribunal, né? Para tentar uma conciliação. Então, Lívia, esse setor, eu fiquei surpreso, tá? Porque eu sou negociador estadual do setor de suco. O patronal informou para mim, para não pegar de surpresa, melhor dizendo, até comunicando, que estava entrando com pedido de conciliação com o RPP no Tribunal da 2ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, pedindo uma conciliação. Mas aqui eu preciso trazer a informação aos trabalhadores por que isso aconteceu. Porque nós fizemos as nossas assembleias, aprovamos a greve, dando o prazo de 72 horas, então a parte do Sincongel, que representa as empresas, lógico, as empresas também ficou preocupada e aí entrou com esse pedido no dia 2. E o curioso aqui, Lívia, é para você ver qual a importância que quando o patrão pede as coisas acontecem. No dia 2, que entrou com um pedido às 13 horas e 37 minutos. E no mesmo dia o tribunal já marcou a audiência, que foi para o dia 3, que foi na quinta-feira, tá? Às 5 horas da tarde, semipresencial. Nesse caso, eu não pude ir para São Paulo, mas eu participei online ali, junto com os companheiros que estavam ali na sala. Tava o desembargador lá, tava o Ministério Público, tava os dois lados, tanto o Paulão, a doutora Karen, o Reinaldo, a Márcia, então representando nós pessoalmente, presencialmente, e nós estávamos na retaguarda ali, nos vídeos, na carinha dos vídeos, mas nós estávamos lá dando nosso apoio para o sindicalista que estava ali presente. Então eu vi isso com uma preocupação, porque aí eu quero explicar ao trabalhador e à trabalhadora. Eles fizeram isso para quê? Que abriu um canal de diálogo. Quando você abre um canal de diálogo, você não pode fazer uma paralisação, você não pode fazer uma greve. Por isso que eles chamaram marcou essa próxima, inclusive já marcou para o dia 14, às 15 horas, lá no tribunal, para apresentar a proposta. E aqui eu quero fazer aqui, alguns pontuamentos que aconteceu lá no tribunal. No tribunal, vocês lembram que na última proposta era 5,82, lembra? Eles agora estão dando aí uma proposta de 6% com teto, um piso de 2.050, um ticket de alimentação de 353 e o PLR 1,2. A nossa bancada não aceitou essa situação e aí a gente mantivemos aquela proposta dos 7% que nós falamos na porta da fábrica, mas aí a juíza pediu para vocês também não querem negociar, vocês precisam ceder também. E aí nós fizemos uma contraproposta naquele momento de 6,8, não mais um 7, sem teto, um piso de 2.150, que nós pedimos era 2.200. O ticket de alimentação, que era 450, era o nosso pedido. A desembargadora pediu, não, vocês estão pedindo, está muito longe, nós chegamos a R$350, com desconto de R$1 e um PLR de 1,5 salário. E aí a gente reforçamos, Lívia, a concessão aos trabalhadores temporários e terceiro que possa receber os mesmos benefícios concedidos aos trabalhadores efetivos, que todos têm o mesmo direito. Tá, essa está a nossa pauta lá, e transporte gratuito para todos os trabalhadores, inclusive terceiro e temporários. Tá? Em breve eu acredito que os temporários e terceiro terão uma ótima notícia, que nós estamos buscando algo muito importante que vai ajudar muito esse pessoal, tá? E aí, Lívia, no momento lá, a juíza, ela colocou uma sugestão, não aceitando a nossa proposta, não aceitando também a proposta do patronal, tá? E aí, ela fez uma proposta de sugestão para a gente fechar uma convenção coletiva de trabalho. Então, ela deixou os seguintes índices: 6,5%, um piso de R$2.100, um ticket de alimentação de 280 ou R$300, tá? A redução da jornada, que foi muito importante, para 42 horas semanais,
Isso já veio de próprio dela, nós estávamos pedindo 40, ela veio com 42, hoje é 44. Se fazer 42 já é um bom sinal de que a gente está avançando. Já está começando a diminuir. Exatamente. E a reprodução da norma coletiva, que aqui é importante, sobre o transporte, o direito de utilizar o transporte, que é o mesmo que ser terceiro, a empresa contratando ela tem que dar o transporte. Então isso foi muito importante. Já o Ministério Público falou do PLR significativo, além da multa, o valor além da multa que é estabelecido aqui, que é 1,2 no caso como convenção coletiva de trabalho. Só para lembrar então, na segunda-feira, né, o sindicato esteve na porta da Citrosuco, fez a assembleia, aprovou a greve, o pessoal tinha reprovado já, né, o pedido, a proposta, e aí agora abriu esse canal aí de diálogo, então vamos aguardar para ver como é que vai se desenrolar, né, Marcelo? Exatamente, eu peço para os trabalhadores aí, tenham paciência, que inclusive nas assembleias deixamos bem claro, nós não sabemos se vamos parar na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, na segunda, porque eu tinha certeza que eles iam abrir a negociação de novo. E abrindo a negociação, nós não podemos fazer greve que não parou de negociar. Então, esse é um fato interessante que nós temos que trazer os trabalhadores. Muitos estão falando, ai, cadê a greve, cadê a greve? A greve, nós temos uma lei que rege a greve. Nós não podemos fazer greve de qualquer forma, porque se você faz uma greve e o juiz diz que essa greve foi abusiva, não cumpriu os requisitos da lei, o tempo que você ficou parado, as horas que você ficou parado, você ainda perde o domingo, o feriado. Então, nós não queremos que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora que seja prejudicada. Nós temos responsabilidade com os trabalhadores e as trabalhadoras. Tudo que nós estamos fazendo é dentro da lei. Por isso que eu peço a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras, tenha calma, tenha paciência, que nós estamos avançando e nós vamos conseguir com esse avanço aí, com o seu apoio. Porque sem o seu apoio, nada vai avançar. E graças à nossa aprovação da greve, que voltou para a mesa para negociar. Porque senão, era aquilo mesmo, 5,82 e mais nada. Bom, pessoal, e agora vamos dar uma passada aqui nas outras empresas, para o pessoal entender como é que estão as negociações. Marcelo, De Vito, teve algum avanço? Ele mandou uma mensagem, inclusive, na sexta-feira, informando que está no fechamento de folha, que não teve como mandar uma proposta, mas essa semana mandaria uma proposta para o sindicato. Pureia, Marcelo. Até o presente momento, estamos aguardando ainda o retorno da diretoria. Doces Piauí segue a convenção, então vai aguardar aí o que for julgado no dissídio, né? Exatamente. Chavante já fechou. CJ Batedouro. CJ Batedouro já deu a proposta, nós estamos rodando aí o boletim. Inclusive os trabalhadores já vão receber agora 6,5%, tá? Já vou adiantar aqui o valor, 6,5% no salário. Eles queriam reduzir o adicional noturno lá para 25%, por isso que a gente não fechamos nada, que nós queremos 30% do adicional noturno e aumento na sexta também. Então, nós vamos essa semana estar entregando o boletim que já está sendo preparado e será entregue. Frigorífico Suíba. Ainda não retornou a nossa mensagem que nós mandamos para mandar outra proposta que aquela não serviria. Citrojuice. Citrojuice foi uma situação livre que nós fizemos a assembleia no dia 1º de julho, nos 3 turnos. A empresa tinha apresentado somente uma proposta na segunda-feira, vou até falar o horário, às 20h24. Mesmo assim, o sindicato foi fazer assembleia no dia 1º, às 5h30 da manhã, informou os trabalhadores, dizendo da proposta ridícula da empresa que apresentou 3,5% e um piso de R$ 2.007,90 e um ticket de alimentação de R$ 500. Os trabalhadores não concordaram com a proposta, dando um prazo de 2 dias para a empresa se manifestar, tá? Que acabou na quinta-feira, tá? E na quinta-feira de manhã apresentou uma seguinte proposta também que não é boa, tá? De 4%, um piso de R$ 2.050, um ticket de alimentação de R$ 500 e um PLR de R$ 2.050. Então, mais uma vez, nós reiteramos
para os representantes da empresa que o NPC é 5,32, sequer eles estão repondo a inflação. E aí nós vamos esperar a decisão também da negociação estadual, que está no tribunal, como nós falamos agora há pouco, e nós vamos levar essa proposta. Vou pedir para os trabalhadores e trabalhadoras da Citrogis ter paciência, ter calma, que dessa semana nós não iremos fazer a assembleia lá. Nós só vamos fazer a assembleia depois do dia 14, quando sair a decisão lá no TRT da segunda região, que é em São Paulo, e nós vamos apresentar o que saiu na decisão do tribunal e apresentar essa proposta ridícula aqui de 4%. E os trabalhadores não pensam que está fechado, não, que teve ontem o pessoal já estava mandando mensagem dessa maneira. Ô presidente, já vem 4% a semana, o próximo salário. Eu falei, não está fechado e por parte do sindicato nós não vamos aceitar os 4%. Do Caipira segue a convenção, a Citrosuco segue, né? A gente está aguardando aí o que vai ser decidido, né? Exatamente, inclusive para a Citrosuco também pediu um recadinho para o pessoal lá, em especial para aguardar. Nós estamos providenciando, Olivia, um boletim que vocês vão publicar na nossa rede social, mas nós vamos entregar na empresa também sobre os andamentos. Então nós não podemos fazer nenhuma paralisação, inclusive também na Citrogis, que estava para fazer paralisação, mas com abertura de negociação não faremos essa parada ainda. Stella D'Oro fechado, né, Marcelo? Está fechado, sim. Bom, é isso? É isso, e só para a gente falar um pouquinho do fim do 6x1 da escala, que é muito importante aqui, que todos os trabalhadores e trabalhadoras estão precisando disso, e foi discutido também no TRT, tá? Num dos nossos pedidos, o fim lá, e a juíza concorda que precisa de mais tempo, que os trabalhadores precisam no mínimo 2 dias em casa, porque um dia não é necessário nem para descansar, porque um dia vai fazer toda a tarefa de casa, tá? Inclusive, eu quero chamar a atenção aqui, Lívia, os deputados, saíram pesquisa aí que 70% dos deputados é contra. São contrários ao fim da escala 6x1. 6x1, e isso fica a nossa indignação. Eles trabalham, diga de passagem, terça, quarta e quinta. 3 dias na semana. Às vezes, ainda trabalha até remotamente, não precisa ir lá para fazer. Então, aqui é o nosso repúdio a esses deputados que dizem que nos representa, que não representa nós. Porque, imagine, Lívia, um casal que tem filho, que trabalha na empresa, que faz 6x1. Imagine quando é sábado ou domingo que não tem creche, ou até mesmo um dia de reunião. Como é que vai fazer? Como é que participa? Então, esse pessoal, nós trabalhadores que trabalham 6x1, não temos vida. Então, por isso nós exigimos que isso aconteça, que nós precisamos que essa situação resolva quanto antes. E vamos começar a resolver nos acordos e convenção coletiva de trabalho. Porque se nós dependermos dos deputados e senadores, nós estamos perdidos. A proposta da deputada federal Érica Hilton, né, que prevê o fim da escala 6x1, ela foi protocolada no dia 25 de fevereiro, segue travada e não recebeu sequer um relator. O programa Voz do Trabalhador fica por aqui. Agradeço a sua companhia, sua audiência e te espero na próxima semana. Muito obrigado a todos e todas por estar nos acompanhando. É com muita gratidão que nós temos vocês aqui como nossos ouvintes, participantes. E manda suas ideias para nós, Olivia. Nós queremos te ouvir, os trabalhadores e as trabalhadoras, e também a população. Qual assunto que você quer que nós trazemos nos nossos programas? Nós estamos aqui para fazer isso por você e para vocês. Muito obrigado e uma ótima semana.